Um dia, os discípulos, conversando com Jesus, fizeram basicamente essa pergunta que estamos fazendo hoje aqui. Os discípulos perguntaram: Senhor, como serão as coisas lá nos últimos tempos? Como que as coisas hão de suceder? E o Senhor Jesus aqui fez um sermão profético no Monte das Oliveiras. Acompanhem comigo. Mateus 24, irmãos. Se vocês verificarem, sobre o início do capítulo, está escrito sermão profético. E a pergunta foi exatamente essa. Olha lá o que diz o verso 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Os discípulos estavam visitando o templo e estavam admirando a construção. Nossa, como é bela essa construção! Olhem só essas pedras, olhem só os ornamentos das pedras, olhem só os ornamentos do templo, que maravilha! E o Senhor Jesus diz a eles: vocês estão vendo isso? Aqui não haverá pedra sobre pedra. E eles questionam, afinal, quando essas coisas irão acontecer? E daqui para frente vem o sermão. Este sermão aqui, na verdade, ele não pertence à igreja. Esse sermão foi um sermão feito para os judeus. Fala de um tempo da grande tribulação aqui, mas nós podemos tirar ensinamento, sim, para a igreja. Graças ao bom Jesus, nós, a igreja, não faremos parte deste momento. A igreja será arrebatada antes destes eventos. Mas, lendo o que está escrito aqui, nós podemos tirar, sim, uma conclusão do que está acontecendo aqui hoje no mundo, para que nós possamos nos orientar, para que nós possamos nos fortalecer. Olha só o que disse o Senhor Jesus. E ele lhes respondeu, eu estou agora no verso 4. Vede que ninguém vos engane. E aqui eu coloco isso, irmãos, hoje. Vede que ninguém nos engane. As coisas estão preditas, irmãos. Tudo que precisamos saber já foi dito. Nós sabemos o que vai acontecer. Este mundo aqui não vai mudar, não. A violência não vai cessar. Não haverá paz, não. A fome imperará. A discórdia imperará. E nós temos que estar cientes disso. Isto é imutável, porque isto faz parte da história da humanidade. O homem caminhou, sim, para os passos que ele está dando hoje. Isto é irreversível, a não ser que ele ceda à palavra. Se o homem não ceder à palavra, estas coisas que vamos ler aqui acontecerão, sim, e de fato acontecerão. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não será o fim. Aqui o Senhor Jesus está falando da primeira parte da tribulação.
A grande tribulação é a segunda parte deste evento bíblico que será a tribulação. Aqui o Senhor Jesus está falando do início. Fala de guerras e rumores de guerras. E ele diz, não vos assusteis, porque será assim mesmo. E o texto continua. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O Senhor Jesus está falando de um início e de um princípio. Não é o auge. Ainda não será o ápice. O ápice virá. Prestem atenção. 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Estes eventos narrados aqui pelo Senhor Jesus, que farão parte da tribulação, nós não faremos, não estaremos lá, mas nós podemos ter uma noção de que tudo isto que está acontecendo hoje, aqui e no mundo, é o prenúncio das coisas. Nem começou, irmão. E o Senhor Jesus diz, não vos assusteis, porque será assim mesmo. Mas olha mais o que vai acontecer. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. O Senhor Jesus aqui está se referindo a Daniel 9. Está falando de um ser que será o anticristo. Este sim, este vai sentar-se no templo, gente. Ele vai sentar-se no templo e será adorado como Deus aqui na terra. Portanto, as coisas irão ficar bem piores do que estão hoje. Bem piores. O abominável da desolação é aquele, irmãos, que tem um sentimento de desprezo, ódio e pura calamidade. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Como o Senhor Jesus está falando para o povo judeu, como ele está falando para o israelita, ele está se referindo àquele tempo onde o Senhor Jesus estará lidando diretamente com Israel. E ele diz, vocês que estão aqui, que são judeus, torça para que isso não aconteça nem no sábado, porque no sábado o judeu não pode fazer nada. Ele não pode nem acender a lâmpada da casa dele. E o Senhor Jesus diz, torça para que isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado, porque você não vai ter nem tempo de fugir de casa. (21) Porque nesse tempo haverá
grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem haverá jamais. Hoje estamos passando por fome, terremotos, por esses eventos, por essas alianças, por esses eventos ligados à violência. Mas não será só isso, não. Abram em Timóteo, porque lá, nos fins do tempo, haverá também uma mudança no comportamento do homem. Não só na sociedade, mas do homem. O homem se esfriará de todo. E olha só o que acontecerá lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, página 175 da Bíblia da Igreja. Eu vou ler. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. A palavra egoísta quer dizer o homem amará muito a si mesmo, gente. O eu será muito elevado. Eles serão avarentos. Ser avarento é o homem amará muito ao seu dinheiro. Serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olha os nossos jovens no Brasil. Olha a violência infantil. É pura desobediência aos pais. Serão ingratos, serão irreverentes, desafeiçoados. Desafeiçoados está ligado assim a desleais, desnaturados. O homem perde a sua natureza primordial. Não se consegue definir mais a natureza do homem. Se ele é homem, se ele é mulher, se a mulher é mulher e se é homem. Estão perdendo a natureza própria, estão ficando desnaturados. Desnaturados. Serão implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Procura hoje dizer um não a alguém. A palavra não é o divisor de águas. No mundo, na vida profissional e até mesmo dentro do lar, enquanto você fala sim, está tudo bem. Mas se você falar o não, é a inimizade. A palavra não é um divisor de águas. É o que está acontecendo aqui. Nós ficamos sem domínio de si. Falou um não para alguém, já vem discussão. Os homens serão cruéis. Cruéis significa dizer ferozes. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge deles, diz o texto, foge deles. Os homens começam a ter aparência de bom, parecem que são bons, mas se você falar não, eles perdem o domínio. E a Bíblia diz, o homem com aparência de bom não tem poder. Ele parece ter,
mas ele não tem nenhum poder sobre si. Ele se entrega a esses devaneios. O noticiário, o que vem acontecendo no mundo, as coisas que nos cercam, estão preditas, irmãos. Para nós isto não pode ser escândalo. Para nós isto tem que ser visto como algo que de fato já está escrito, vai acontecer, e você tem que saber lidar biblicamente com isso. Você tem que ter domínio, você tem que ter mansidão. Nós temos que caminhar entendendo que estas coisas hão de acontecer. Virem a página. 3,14. Olha como Paulo exorta o nosso irmão Timóteo. Essa mensagem serve para nós. Tu, porém, estou no 3,14. Tu, porém, coloca-se aí, coloquemo-nos aqui, nós, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós sabemos de tudo, irmãos. Os tempos serão difíceis, o homem será mau. A economia irá, sim, de mal a pior. E o Senhor Jesus já nos disse, isso é só o início. Confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a nossa mensagem esta manhã para fortalecimento da igreja. Não se indigne, meu irmão. Não murmure. Olhe para frente, porque os dias serão assim mesmos. E se o homem não tiver Cristo pela fé, ele será tudo isso que vimos aqui. Amém? São 10:10. Temos visitantes no nosso meio? Creio que não. Eu já dei uma olhada aí para a igreja reunida, me parecem que todos são bem conhecidos aqui. 10 minutinhos para um café, abrace seu irmão e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.